Você que é aluno que está aqui no Senac, tenha certeza disso. Você é importante para a nossa instituição, porque a razão de ser do Senac é a educação. Olá, eu sou Franklin Timóteo e hoje iniciamos mais um episódio do Senac em Rede. Tenho aqui hoje como convidados o nosso querido Rafael, que é da casa, que daqui a pouco eu faço as devidas apresentações, mas estou aqui hoje com o Adelmo Menezes de Oliveira, ele que possui doutorado em educação, com tese sobre formação profissional da pessoa com deficiência e mestrado em educação tecnológica. O professor Adelmo também é especialista em metodologia do ensino superior, é licenciado em pedagogia e é professor efetivo do Instituto Federal do Sergipe, o IFS. Atuou também como pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Sergipe entre 2010 e 2014 e foi coordenador também do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no biênio 2012-2014. Atuou ainda como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e em faculdades particulares, e em cursos de graduação e de pós-graduação desde 1998. Ele é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Profissional e Tecnológica desde o ano de 2009. É presidente da Associação Brasileira de Prevenção da Evasão na Educação Básica e Superior no biênio 2020 a 2022. Professor, seja muito bem-vindo ao Senac Rede. Muito obrigado, bom dia. Estamos aqui também com o Rafael Dias Ramos, ele que é pedagogo, especialista em docência para educação profissional, pós-graduando em design instrucional, né? Em curso, não é isso, Rafael? Isso. Também analista de processo do Núcleo de Planejamento Organizacional aqui do Senac Sergipe e é representante do DR em Sergipe no plano diretor do Programa Nacional de Gestão da Permanência Núcleo Nordeste. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Hoje vamos falar sobre um tema, né? Estamos aqui com o nosso banner, o Programa Nacional de Gestão da Permanência. E aí, falar sobre a evasão escolar, são muitos dados, são muitas características, e dentro desse universo é necessário que a instituição entenda o processo, os porquês desse processo, mas a gente também tem cientificismo nisso, a gente tem dados que precisam ser trazidos para quem nos ouve, obviamente também para quem nos assiste, também para a instituição, né? Esses instrutores, essa equipe, como a gente reconhecer. Então, Rafael, eu vou pedir primeiramente que você faça essa apresentação dessa gestão e depois a gente faz esse bate-bola com o professor Adão para a gente exemplificar melhor toda essa estrutura e todos esses dados. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. É uma alegria estar aqui no Senac em Rede, né? Alegria ter o senhor professor Adelmo aqui conosco. Eu fui aluno do professor Adelmo, Coisa boa. Na Faculdade de Pedagogia, então é uma satisfação tê-lo aqui, né? Agora colega de trabalho, né? Colega de profissão. Isso é muito gratificante para a gente. O Departamento Nacional do Senac, ele começou a projetar desde 2024 o Programa Nacional de Gestão da Permanência. Esse programa, ele visa fazer ações para poder mitigar esse fenômeno, né? A gente trata disso, desse jeito, sobre a evasão escolar. A evasão escolar não é um problema apenas do Senac, é um problema da educação como um todo no Brasil. Então, o Senac, devido aos índices de evasões que vem tendo nos últimos anos, ele se preocupou em criar esse programa, para que a gente ache mecanismos, pense, estude, para que a gente tenha uma evasão cada ano que passa menor do que os anos anteriores. Então, esse programa ele tem 4 frentes de atuação para que a gente possa mitigar a evasão escolar como um todo no cenário nacional. Perfeito. Então, professor, mais uma vez seja bem-vindo. Quais seriam esses principais fatores que levam à evasão escolar? Quero repisar que é uma satisfação estar aqui com vocês, estar com o Rafael, meu ex-aluno, estar dentro do Senac, que é uma instituição muito cara para mim, pela função social que cumpre, sobretudo na vida de estudantes trabalhadores. Eu penso que fazer educação é tarefa muito difícil, sobretudo fazer educação para as classes trabalhadoras, esse desafio se amplifica. E o viés sobre o qual o Senac debruça seu esforço, seu interesse, enfim.
falar sobre a evasão, primeiro é pensá-la de fato como um fenômeno. É um fenômeno que traz muito constrangimento, seja do ponto de vista individual. O aluno que evade, ele é marcado por um forte constrangimento, porque a evasão, em últimas palavras, ela implica um fracasso. Claro que não é um fracasso individual, não é um fracasso solitário, não é um fracasso que possa ser particularizado. Portanto, é um fenômeno que causa constrangimento também no contexto das políticas públicas, aos gestores de políticas públicas, às instituições que não são públicas, a exemplo do SENAC, Sim. que não é uma instituição privada, né, é uma instituição privada, mas de caráter público, de interesse público. Então, para todos nós, para nós professoras, professores, para os gestores das instituições públicas e não públicas, portanto, o debate sobre a evasão escolar é um debate que nos inquieta a todos nós, a estudantes, a gestores, a professores e professoras. Então, a gente precisa se debruçar sobre ele. É um problema que anda, no caso brasileiro, se ampliando. Há um processo de crescimento dos índices de evasão. Por exemplo, na educação profissional, de acordo com o censo do Ministério da Educação, em 2023, perdão, a educação profissional foi a modalidade que apresentou o maior índice de evasão, uma evasão aí na casa de 14%. Então, é um índice que a gente considera intolerável. Eu penso que o convite que nós, pesquisadores desse campo e os docentes e as instituições têm mesmo a fazer é de instituir uma postura, uma posição de absoluta intolerância à evasão escolar. É um fenômeno que não pode continuar com esse crescimento como os indicadores atuais demonstram, seja em instituições públicas, seja em instituições privadas, não é? A gente tem uma diferença, professor, obviamente de níveis, né? Tanto das instituições como desses alunos. Existe um perfil ou uma característica desses alunos que fazem parte desse processo de evasão? Existe um número maior em determinada área de idade ou um nível escolar, por exemplo? Existe uma distinção a isso? Existe e está relacionada à sua primeira provocação, que não sei se dei conta de responder. Talvez eu tenha feito uma introdução e não dei conta de me aproximar dos fatores que você me provocava logo no começo. Então, acho que dá para a gente fazer aqui uma associação entre os fatores e a quem de fato, qual é o perfil, melhor dizendo, que é mais fortemente atingido, não é, pela evasão escolar. Os fatores são diversos. A evasão escolar é um fenômeno multifacetado, portanto, ele não pode ser explicado e ele não pode ser enfrentado a partir de um elemento singular, a partir de um único aspecto. Em sendo multifacetado, ele é multidimensional. Ora, então, o estudante que evade da escola, ele é motivado por fatores múltiplos. E aí a gente tem um teórico, eu gosto muito de trazer as contribuições da ciência para nos ajudar a pensar esse fenômeno que é muito potente nos seus efeitos deletérios, não é? Porque ele ceifa a possibilidade de uma vida melhor, de uma qualidade de vida para esse aluno que evade. A evasão ela interrompe a possibilidade de uma vida de sucesso, de uma vida de melhor qualidade. Então, o Hamburger,
que é um autor norte-americano, ele pensa e nos ajuda sobre essa questão que você marca. A quem prioritariamente a evasão escolar afeta? E ele vai dizer que isso aí vai se organizar por alguns aspectos, que ele chama de individuais, de institucionais e de sociais, né? O que Hamburger chama de fatores ou aspectos individuais tem a ver com a própria condição de vida, história de vida do próprio aluno ali particularmente. Nas questões individuais, então, por que um aluno evade? Nesse aspecto, o Hamburger nos diz, pode ser porque não tem uma instituição de ensino ou curso que ele pretende próximo de sua casa, pode ser porque por conta de ter que se envolver com o trabalho, e aí ele não tem escolha, o estudo acaba sendo uma privação, sendo privado. Pode ser por questões de saúde ou de doença, melhor dizendo, pode ser por questões de hipossuficiência financeira, por não ter as condições adequadas para se deslocar diariamente até aquela instituição que oferece o curso. Pode ser por um casamento muito cedo na vida, ele ainda é muito jovem, às vezes até adolescente, não é? Pode ser por gravidez. Os fatores individuais são né? diversos, de acordo com o Hamburger. Tem os institucionais, que tem a ver com a própria escola, né, com a própria instituição ofertante daquele curso. E aí a gente tem mais um leque de aspectos, pode estar relacionado a própria arquitetura curricular do curso, pode estar relacionado às metodologias de ensino dos professores, pode estar relacionado às questões de infraestrutura, a pouca condição infraestrutural dada para aquele curso. Então, o aluno vê que aquilo ali não vai ser produtivo. E ficou alerta a própria instituição quanto a isso, né? Exatamente. E tem também as questões de ordem social, que é de ordem mais ampla, que tem a ver com as políticas de saúde, de assistência, trabalhista, educacionais. Então, nós estamos falando aí de um aspecto mais macro e mais amplo, todavia com um efeito direto sobre a questão da evasão escolar. Perfeito. Rafael, se tratando disso, por favor, professor, à vontade. Que eu acho que eu ainda não dei conta da sua provocação, de a quem ela mais atinge. Isso. Ela atinge predominantemente as classes mais vulneráveis, não é? Ela atinge predominantemente as classes trabalhadoras, e aí a gente pode fazer uma granulação. Ela atinge, sobretudo, as pessoas que vivem na periferia das grandes cidades. Ela atinge predominantemente negros, pobres, mulheres. Então, ela não atinge de modo linear. E aí, professor Franklin, eu queria até corroborar com o que ele está falando, né? Nós no Senac, Sergipe, nós fizemos um diagnóstico sobre a evasão escolar e tomamos como base os números do ano passado, 2024. Já tirou minha pergunta, viu? E Perfeito. aí, o que a gente identificou dentro do tipo de perfil, né, com relação à evasão? Por exemplo, faixa etária, a gente tem que, em sua maioria, é de 18 a 24 anos que está evadindo aqui. Isso focado na educação profissional, tá? Certo. Que é a finalidade do Senac, né? Isso. É uma escola de educação profissional. Então, essa é a faixa etária principal, 18 a 24 anos, né? Em sua grande maioria, mulheres, como o professor mesmo estava colocando aqui, a gente sabe que são N motivos, né?
gravidez, ter que cuidar da família, as que já são mãe, né? E a gente entende que outros fatores também, financeiro, porque nem sempre o estudante vai ter condição financeira de de pagar a sua passagem para se O locomover até deslocamento. aqui, no Senac, né? A gente vive numa cidade, num estado que território, em questões de territoriais, né, não é tão grande, mas ainda existem distâncias grandes que não Uhum. dá, por exemplo, para o aluno dispor de 2 passagens por dia, todos os dias, né? Então, quando ele se depara que está no Ou a meio do... terceira e quarta, às vezes tem É, um compromisso e depois isso, vem para a escola, vice-versa. exatamente. Então, E quando ele se depara numa situação de que amanhã eu não vou ter passagem para ir, para poder estudar, né? Então, vai predominando a opção nele em desistir, né? Então, assim, é um tema muito delicado de se falar. Infelizmente, acho que o professor vai concordar comigo, a gente não tem muito embasamento científico, a gente não tem muita bibliografia para poder falar sobre a evasão propriamente dita na educação profissional, certo. né? E a gente precisa ter mais, Uhum. né? Então, por isso que a gente vai criando esses artigos diagnósticos para que a gente possa também consubstanciar esses dados de evasão. Então, para nós, o que mais ficou de dados mesmo foi a questão da idade e o motivo financeiro, sem contar as questões que os alunos se colocaram, questões pessoais ou emocionais. Bateu muito forte isso, esses Hum. dados, e de alunos que estão com questões emocionais muito profundas e que acaba mesmo que tendo que interromper os seus estudos para poder cuidar dessas questões pessoais mesmo. Talvez caiba, inclusive, a própria instituição repensar, né, como dar esse, talvez, aporte, né, emocional no sentido de continuidade, né, desse processo e tal. Acho que acredito que seja um pouco disso. E se tratando, obviamente, de impactos, eu queria que vocês falassem agora dos impactos nas instituições. A gente sabe que, seja uma instituição pública ou particular, esses impactos geram novas estratégias, acredito eu, do professor ao material pedagógico, da estrutura financeira, da logística dos profissionais. Que impactos são esses? Assim, o Senac hoje está se debruçando nisso, né, Rafael? Mas, professor, a pergunta seria para os dois. Como entender esse impacto da evasão nas instituições? Olha, acho que o impacto é também multidimensional. Ele vai se dando em múltiplas direções. Porque eu inaugurei esse nosso diálogo dizendo que a evasão é um fenômeno que causa constrangimento, Sim. né? Porque a evasão é, tem seu nascedouro num ambiente marcado por desigualdade. Igualmente, a evasão é um fenômeno que produz, reproduz e perpetua a desigualdade. Então, eu acho que a perda é essa aí. É a gente compreender que a evasão traz toda essa carga de profunda desigualdade. Né? Uhum. Ela nasce da desigualdade e ela reproduz a desigualdade. Então a gente pode pensar assim: quem é o aluno que evade? Não é? E aí a perda é quando você encontra essa face. Porque o aluno que evade tem uma face, ele tem uma história, ele é um sujeito historicamente datado e situado na sociedade. Ora, então quem é? Qual é a face do aluno que evade? Já que a gente quer falar em perda. É aquele que está nos sinais de trânsito, atuando como flanelinha, que é um termo que a gente usa para denominar aquele tipo, né? Aquela condição social. É, o, a perda é de que o sujeito que evade é aquele que está é, constituindo a população carcerária. Então, se você fizer um levantamento da escolarização daquelas pessoas, predominantemente eles têm baixíssima escolarização, predominantemente eles estão nos quadros da evasão, constitui esses indicadores. Qual é a perda que a evasão provoca?
quando a gente encontra o evadido como aquele desempregado, o subempregado, enfim. Então, essa é a perda. Há uma perda financeira do ponto de vista do orçamento público desse país, não é? Porque quando um aluno evade, um estudante evade, há todo um déficit que é imposto a essa sociedade, às instituições, que vai ter reflexos negativos sobre o seu próprio orçamento, não é? Há um reflexo do ponto de vista ético-político, porque não causa conforto ao SENAC, não causa conforto aos institutos federais, não causa conforto às redes estaduais, que também são ofertantes de educação profissional, ostentar, não é, números tão ultrajantes de evasão. Então, eu penso que a evasão, como diz o Yves Bernard, que é um outro teórico que muito nos ajuda a pensar essa temática, não é? Só podemos pensar a evasão escolar como um fenômeno de desigualdade. Eu não encontro na desigualdade nada que possa sintetizar senão perda absoluta. Sejam perdas individuais, sejam perdas coletivas. É uma perda para toda a sociedade. Portanto, Perfeito. não há nenhuma possibilidade de ganho num ambiente onde a evasão se levanta. Inclusive, com relação a perda absoluta, né, que foi muito bem colocado, no sentido dos setores, né, do comércio, por Uhum. exemplo, que é o nosso parceiro principal aqui, Sim. né, a gente deixa de entregar uma mão de obra qualificada para esses setores. Porque quando a gente não está com os nossos alunos indo até o fim no seu ciclo de educação aqui dentro do SENAC, né, na educação profissional, a gente não está entregando mão de obra qualificada para que os setores do comércio eles tenham uma mão de obra melhor, uma mão de obra que consiga atender às necessidades dos consumidores, né? E aí a gente vai tendo essa desigualdade de fato. E também a autopromoção dos alunos, né? Sim. A realização dos seus sonhos profissionais, porque ele não está conseguindo, ele vem para cá com um propósito, né? De ter a sua formação, ter seu certificado, seu diploma, e não consegue atingir por vários motivos. Já citamos alguns aqui, mas são N motivos que fazem com que o aluno não termine o seu ciclo estudantil aqui dentro do SENAC e em outras instituições. No termo financeiro, o SENAC ele é uma instituição que não tem fins lucrativos, mas a gente precisa se preocupar com isso, porque tem todo um orçamento que é Uhum. feito, por mais que a gente tenha um número elevado de alunos aqui nos cursos gratuitos do programa SENAC de gratuidade, mas as unidades, elas se preparam para receber esse aluno, né? No sentido de insumos, no sentido de material didático, no sentido de ter uma sala adequada para que o aluno possa estar bem e progredir com seus estudos. Então, quando há essa interrupção, há também toda uma quebra nesse investimento, porque o Senac investe na educação profissional para que os nossos alunos saiam daqui preparados para o mercado de trabalho. Exato. Então, há sim essa preocupação. Eu sou prova viva disso. Isso. Eu volto como instrutor É. e é um pouco dessa Eu preparação. já fui Então, aluno do Senac sim. também, há um tempo atrás, nos cursos de gastronomia, e que foi maravilhoso. É maravilhoso ser aluno do Senac, né? Uhum. O Senac é uma das instituições que recebe muito bem, que tem profissionais excelentes aqui, né? A coordenação pedagógica, por exemplo, né, que são os nossos analistas educacionais, eles fazem de tudo para poder estar perto do aluno, saber de suas Estão realidades, envolvidos, né? inclusive, nesse Estão processo, né, envolvidos Rafael? 100%, a gente tira o chapéu mesmo para os analistas pedagógicos, os gerentes, todo o corpo diretivo do SENAC, porque o propósito é que a gente coloque no mercado de trabalho mão de obra qualificada para o comércio. Então, a gente quando lança uma programação de curso, seja gratuito ou seja comercial,
a gente quer que as pessoas se realizem. A gente deseja, a gente quer preparar as pessoas para que tenham sua realização profissional. E Perfeito. aí, acrescentando aqui, Franklin e professor Adelmo, o Programa Nacional de Gestão da Permanência ele tem 4 frentes de atuação que corroboram para isso tudo, né? Que é clima escolar. O clima escolar ele vai envolver desde a entrada do aluno, né, em ser bem recebido na portaria, até ele ir embora, né, no seu final de dia, no seu final de curso aqui no Senac. Então, a gente está a todo instante perguntando para os nossos alunos o que é que você está achando do clima aqui no Senac, que às vezes o aluno nem para perceber do que é que se trata o clima, né? Mas é Perfeito. tudo que envolve, desde quando você entra, se é bem recebido, se não é, como é que está você dentro da sala de aula, se os seus colegas estão colaborando também para a sua permanência dentro do Senac, os professores, e a gente tira o chapéu para todos aqui nesse sentido. Recentemente a gente está, na verdade encerrou ontem uma pesquisa que a gente encabeçou sobre o clima escolar no Senac, né? E 98% dos alunos responderam que se sentem bem aqui no Senac, que os professores recebem bem, que os professores instruem bem, né? Os instrutores fazem de fato o seu papel, que a coordenação pedagógica está com os ouvidos abertos para poder ouvir, acolher no que é possível. Perfeito. A outra frente de atuação é o monitoramento da frequência. Nós sempre estamos atentos aos alunos que já estão, por exemplo, se aproximando do limite de faltas, né? Para que a gente acione a coordenação pedagógica, para que os analistas possam chamar mesmo, fazer uma escuta ativa mesmo com os nossos alunos, saber quais são os motivos, o que é que está acontecendo, para que dentro do que for possível para o Senac, a gente conversar com o aluno, incentivar, escutar. Acredito que muitas vezes, para as pessoas, o simples fato de ser ouvido já é um grande ganho, já a pessoa já vai se sentir parte daquele processo, né? Nossa, a minha coordenadora me chamou para perguntar como eu estou, que muitas vezes em casa não acontece isso comigo. Um colega de classe sentiu minha falta e quando eu retornei, ele perguntou o que foi que aconteceu. Um instrutor mandou uma mensagem para mim no WhatsApp para saber o que é que está acontecendo pelo fato de eu ter faltado. Então, assim, esse monitoramento vai além de somente saber quantas faltas cada aluno tem, É um tratamento né? É um humanizado de tratamento fato. bem humanizado. Uma outra frente de atuação é o acompanhamento pedagógico, que aí vou repetir algumas coisas, vou ser bem redundante aqui. Os nossos coordenadores pedagógicos, né, os analistas educacionais, eu tiro o chapéu para todos, porque eles fazem isso de maneira brilhante aqui no Senac, em todas as unidades, seja aqui de Aracaju como do interior também. E a orientação profissional. Nós estamos, né, uma das frentes de atuação, porque muitas vezes o aluno vem para cá, né, vem pelo título e não se aprofunda sobre o que é que vai ser estudado naquele curso, né? Então, o Senac, ele vai começar a trabalhar em cima disso, para que o aluno se matricule no curso já sabendo do que é que se trata, que é importante também, né? Uma das questões de evasões também é porque o aluno não se identificou com o curso no meio do caminho. Ou seja, no início ele não buscou saber do que se trata, saber como é que está o mercado com relação àquela qualificação que ele está estudando. Então, o Programa Nacional de Gestão da Permanência, ele vai perpassar aqui dentro do Senac por essas 4 frentes de atuação. Perfeito. Eu posso fazer Por favor, uma ia repassar. intervenção? Por favor. Fique à vontade. Eu acho legal, muito interessante o que você diz. Por exemplo, atualmente eu estou orientando uma pesquisa lá no Instituto Federal do Sergipe sobre que relaciona evasão e cultura escolar, que é o que você está chamando de clima Escolar. Clima escolar. escolar, né? Isso. Eu utilizo um teórico, que é o Dominique Julliard, que ele nomeia de cultura escolar, Sim. né? E eu estou aí nessa orientação dessa pesquisa, acho que tem uma relação muito forte mesmo, para se tentar entender e enfrentar a evasão escolar. É preciso que a gente debruce um olhar sobre quais são os aspectos da cultura daquela instituição. Aspectos que podem acolher e fazer com que o estudante alcance o currículo ou uma cultura escolar que aponte numa outra direção. Então, acho muito importante isso aí.
há, há concepções em disputa. Eu gostaria muito de marcar também esse aspecto, é, que a evasão escolar, como fenômeno e como concepção, não é nada que está pacificado. Há uma disputa de concepções, né? Entendo. E acho que para as instituições, e o Senac que está interessado, o Rafael acaba de dissertar sobre esse programa de gestão da permanência, acho importantíssimo considerar essa disputa que há sobre o fenômeno da evasão, do ponto de vista da noção, do ponto de vista da concepção, porque você pode escolher uma lente para se debruçar sobre a evasão, para olhar para a evasão escolar. Você pode olhá-la sobre uma concepção que eu chamo mais técnica, não é? Mais racionalista, mais produtivista. E essa concepção, ela mira a evasão escolar muito predominantemente a partir de indicadores. Quer falar sobre evasão escolar, ela vai o tempo todo estar retomando indicadores. Então, é um processo de matematização. A evasão escolar ela é vista muito especificamente sobre uma lógica matemática, sobre uma lógica de índices e de indicadores. Não quero desvalorizar com essa minha fala os indicadores. Os indicadores dizem alguma coisa muito importante. Todavia, há uma outra concepção de educação. Aí eu tenho um artigo publicado sobre isso, depois eu posso lhes indicar. Eu escrevi esse artigo com o professor Eduardo Magrone, da Universidade Federal do Juiz de Fora. Ele está publicado, não é? Pela revista Labor, da Universidade Federal do Ceará, em que a gente pensa que tem uma outra perspectiva para se olhar e se tratar da evasão escolar, que é uma lógica que a gente chama de relacional, uma lógica mais orgânica. Orgânica no sentido de mais completa, de mais inteira, uma lente mais problematizadora sobre a evasão escolar, não é? Então, nessa lente entram também os indicadores, mas há um aspecto que tenta entender que como disse, retomando, a evasão escolar afeta mais quem vem das periferias, quem é vítima de vulnerabilidade econômica, negros, mulheres, enfim. Então, qual é a mensagem dessa voz que insiste em dizer que essas pessoas têm um lugar já previamente definidos, que elas precisam se ajustar àquele lugar, né? E então dentro dessa lógica relacional, a gente tenta exatamente reafirmar que o que tem que se dizer e dialogar com essas pessoas é que elas precisam transgredir, né, a essa regra desse lugar que já está marcado para elas assumirem. Então, quando a gente percebe de modo mais, com um pouco maior de acuidade, é esse grupo que eu estou aqui tentando caracterizar. Para esse grupo, há um lugar previamente definido, que eles precisam se ajustar. E nessa lógica relacional, a gente problematiza a essas pessoas, junto a essas pessoas, não é? Para que elas compreendam dos interesses subjacentes não declarados, que isso vai exigir dela mais resistência, como a gente diz, é como se fosse um custo mais elevado para manter-se dentro de um sistema de ensino, dentro de uma instituição de ensino, sobretudo a educação profissional, que tem uma carga grande. O currículo da educação profissional é um currículo atravessado pelos saberes da ciência, da técnica, da tecnologia, da cultura, das artes,
Então veja que é um currículo é, um tanto mais carregado. Portanto, isso exige do estudante muito mais esforço. Isso ajuda a gente a entender do ponto de vista pedagógico é, um pouco da evasão escolar. Ajuda a explicar um pouco a evasão escolar, não é? Perfeito. Existiria, então, nesse caso, na nossa análise, seja ela funcional, científica, relacional e orgânica, digamos assim, com esse processo, existiria algum exemplo que o senhor traria de um processo de olhar um pouco mais refinado, digamos assim, em alguma instituição que conseguiu reverter esse processo a partir desses grupos, por exemplo? Sim, em 2013, o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez um grande inquérito, né? Inquérito no sentido de uma grande pesquisa, Certo. e disso resultou num relatório, e desse relatório resultou em ação concreta junto às instituições de educação profissional para que elas instituíssem algum mecanismo, não é, para a prevenção da evasão escolar. E, por exemplo, nos institutos federais, esse mecanismo foi de fato produzido, todos eles dispõem, elaboraram o seu próprio, que é um plano institucional estratégico de prevenção à evasão e de incentivo à permanência estudantil. Todos os institutos federais têm. Eu fiz um estudo sobre alguns desses planos, alguns não deram muito certo, e aí possivelmente tem que se debruçar sobre como é que ocorreu aquele processo de construção, sobre qual é a mesma ideia de evasão escolar. A Uhum. evasão escolar é um problema de todos, é uma questão a ser enfrentada por todos, ou a evasão escolar é algo de alguém, é algo privativo. Não é? Então, Entendo. a gente tem que olhar qual é a nuclearidade daquele documento, daquela instituição específica. É, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, e essa pesquisa eu fiz no pós-doutorado, que eu fiz o pós-doutorado na UFRN, então eu me debrucei analisando alguns desses planos e o do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, mostra saldos muito positivos. Então, o que verifiquei naquela pesquisa é que, com a institucionalização do Plano Estratégico de Permanência e Êxito, vai se configurar uma queda nos índices de evasão daquela instituição pública de educação profissional. Então, eu penso que é um exemplo bastante exitoso. Estou me referindo a esta, mas tantas outras instituições também tiveram êxito a partir desse plano. Tranquilo. Acredito que seja isso. Rafael, se tratando do Senac, a gente tem o que a gente já tem de dados, o que a gente pode mostrar às pessoas, o que os outros instrutores, enfim, colaboradores aqui do Senac podem contribuir, né, dentro desse processo de evasão, que acredito que seja um processo colaborativo entre a instituição. O que a gente já tem de números, o que a gente já tem de ações? Explica pra gente um pouquinho. O Departamento Nacional, ele lançou um- uma recomposição, principalmente com os ensinos de matemática e língua portuguesa, porque isso também foi identificado como um fator que o aluno sente dificuldade nessas disciplinas e acabam que ao decorrer do curso ele desanima e acaba desistindo, né? É uma plataforma própria do Departamento Nacional, que são cursos autoinstrucionais, não são cursos que o aluno vai pensar que vai ver lá daquela teoria inicial de matemática, como no ensino fundamental e médio, não. Vai ser de maneira dinâmica e que o aluno se sinta ali parte daquele curso, Perfeito. né? Então,
para, de fato, recompor o que ele não conseguiu em algum momento, que perdeu durante o ensino básico, né? Seja no fundamental ou no ensino médio. Conteúdos importantes que vão ajudar e colaborar para que ele termine o seu curso. A gente tem aqui, principalmente o sentido da colaboração, né? Todos abraçando esse sentido, porque a gente sabe que o nosso aluno vai entrar e a gente deseja que ele saia daqui formado, que ele saia daqui qualificado. Então, a gente está, assim, consubstanciando nossos dados, com o Departamento Nacional nos amparando também, fazendo as nossas ações para que o nosso aluno se sinta bem aqui e tenha, de fato, uma educação de qualidade. Aqui já existe isso, né? O Senac é de Uhum. excelência, mas já vamos completar 80 anos no Brasil, então o nosso aluno precisa ter pertencimento disso, né? Se sentir parte daqui e sair daqui qualificados. A gente vai estar fazendo o nosso papel para que o aluno perceba, olha, você está na casa certa, você está na casa da educação profissional para o comércio, então aqui você tem todo o subsídio para você sair daqui um profissional qualificado. Perfeito. Eu Por acrescentaria, favor, como professor. reflexão aí da fala do Rafael, que eu acho muito boa, a gente entender que a educação profissional como modalidade é muito complexa. Sim, Então, quando a gente pensa na questão da evasão do estudante da educação profissional, acho que do ponto de vista mais pedagógico curricular, a gente deveria destacar alguns aspectos. Por exemplo, a educação profissional, refazendo meu pensamento, o estudante da educação profissional é um estudante que está, naquele momento, passando por um processo que eu chamo de uma travessia, não é? Porque, em geral, ele está saindo da educação básica regular, que é aquele modelo de educação que ele conhece desde a educação infantil, porque passou pela educação infantil, passou pelo ensino fundamental, não é? Está ou já atravessou o ensino médio e ele chega nesse novo arranjo educacional que é a educação profissional. Então, nessa travessia, um aspecto que vai influenciar muito na direção da evasão é o estudante não compreender esse novo modo de organização da educação. Como ele, enquanto estudante, deve se posicionar numa formação agora que exige dele toda uma base científica, mas tem outras que nem sempre ele traz Uhum. no grau de prontidão que se espera, mas tem outros elementos curriculares que ele precisa dar conta, que é a própria compreensão e apreensão de técnicas laborais. Então, eu penso que nessa travessia da educação básica regular para a educação profissional, reside aí um elemento que nós, professores e professoras e gestores da educação profissional, precisamos nos deter. E são vários fatores que influenciam. Do Inúmeros, acesso, que às vezes é inúmeros. gratuito, às vezes é processo seletivo, a permanência, né, Inúmeros. professor? Então, atuar como docente na educação profissional não é o mesmo que atuar como docente na educação básica. Porque na educação profissional vão ser requeridos a esse aluno outros aspectos que ele desconhecia. Então, ele sente muita dificuldade. Uma outra questão que a gente também precisa pensar aqui, nós do universo da educação profissional, é que há uma crise sobre o técnico, o profissional de nível técnico. É uma crise no Brasil. Quando eu falo, é uma crise de concepção, é uma crise de ideia. Porque reina ainda no nosso país a ideia de o que vai garantir uma vida melhor é a educação superior, não é? Parece que a educação superior é um Olimpo que sim. vai garantir deliberadamente a garantia de que esse sujeito tenha êxito na vida. Isso tem
impingido sobre a educação profissional uma certa nuvem sobre ela. Então, não é do interesse da juventude, na maior parte, a educação profissional. Há, portanto, falando de uma maneira simples, é como se não se encontrasse um certo valor, é como se a educação profissional não tivesse o glamour, por falta de uma palavra melhor, que a educação superior propõe, no imaginário coletivo. Então, há nesse imaginário uma espécie de desvalorização sobre as profissões técnicas de nível médio. Não é? Uhum. Isso é histórico, obviamente, porque o trabalho na sociedade grega e antiga, na sociedade grega, romana antiga, era algo menor, né? Era algo que não era desejável. Então, isso vem se arrastando de algum modo e chega até os dias atuais, essa ideia de que o trabalho, a profissão de nível técnica de nível médio não é algo que seja assim, tão desejável e desejada pelos estudantes. Então, eu digo que há uma crise, não falo de uma crise recente, falo de uma crise que vem se arrastando no Brasil há muito tempo, diferente de outras sociedades, né? A exemplo da sociedade alemã, os jovens alemães eles são desejosos por uma formação técnica de nível médio, porque atuar como um profissional técnico de nível médio naquela sociedade é algo que vai garantir mesmo uma boa condição de vida. Nos Estados Unidos, eu via um tempo desse aí num carnaval, um voo charter, né, de senhores, jovens senhores americanos que fretaram aquele avião para vir para o carnaval. Quem eram eles? Eram torneiros mecânicos, eram trabalhadores da construção civil, eram todos trabalhadores de nível técnico. Mas veja, com uma condição de poder fretar um avião, um conjunto de trabalhadores e virem para o Brasil curtir o carnaval. Então, você vê que essa profissão técnica de nível médio, aqui no Brasil, ela não implica no imaginário uma promessa para uma vida melhor. Paira sobre ela ainda um certo descrédito. Por maior que sejam esses esforços, né, de ensino articulado, ensino subsequente, o próprio curso técnico já iniciando na pré-adolescência e na adolescência, mesmo assim ainda existe uma crença de, né? Mesmo assim, um outro aspecto, a gente vai falando e as coisas vão ocorrendo, é o fato de que a gente também precisa pensar sobre esse aspecto, Rafael. O estudante da educação profissional é um estudante que já compõe a população economicamente ativa, não é? Então, você dizia há pouco na sua fala, você caracterizava e você dizia que é o jovem de 18 a 24 anos, é exatamente este que já está ou está interessado na iniciar sua vida laboral. Sim. Então, nós temos ali um dilema. Quem é o estudante da educação profissional? Predominantemente, ele é ou aspirante ou já integra a população economicamente ativa. Com isso, há o dilema de educação e trabalho ou é trabalho e educação? Então, esse binômio aí ainda não está muito bem resolvido. O estudante da educação profissional é um estudante que trabalha ou é um trabalhador que estuda? E essa é uma questão muito profunda e muito complexa, que nós da educação profissional precisamos considerar na organização desses percursos pedagógicos, pedagógico-curriculares. Perfeito. Eu quero aproveitar para destacar Por que favor, Rafael. nós, ano passado, eu digo nós, Senac, nós completamos 10 anos de um modelo pedagógico, né? Um modelo pedagógico baseado no desenvolvimento de competências. O aluno, quando vem para o Senac, ele, em sua maioria, pensa que vai ter que, para atingir a sua aprovação, tem que fazer uma prova que tem uma certa média para poder ficar aprovado.
e desde 2014 que a gente já faz de maneira diferente. Muitas instituições já fazem, né? Mas nós temos esse destaque, esse orgulho de dizer que já são mais de 10 anos com esse modelo, que o aluno vem para cá com esse sentido de desenvolver a competência para aquele curso. O que, para muitos alunos que já estão há muito tempo fora de sala de aula, né, que muitas vezes tinha aversão à prova escrita, não que não vá fazer em alguns momentos aqui no Uhum. Senac, mas as nossas avaliações elas pautam muito mais pela prática e as aulas também, né? Tá aí o professor Franklin, que é do curso de rádio e TV, que vai fazendo esse tipo de prática, de atividade Uhum. prática mesmo em sua sala de aula. Então, desde o curso FIC até a habilitação profissional técnica de nível médio, nossa metodologia é no desenvolvimento de competências, né? Que é o aluno aprender fazendo, né? Ele mostrar para o professor que sabe fazer, fazendo, Exato. né? Fica bem redundante, mas é mesmo Uhum. isso. E faz com que o aluno esteja mais à vontade em estar aqui conosco, né? Porque ele não vai ficar somente na teoria, vão ter os momentos de teoria, porque é importante, é Fato. preciso, o aluno precisa saber, né? Mas ele vai praticar em nossos laboratórios, na própria sala de aula também, nas atividades externas, nos estágios, quando o curso requer, para que a gente entregue de fato um profissional mais qualificado para o mercado, porque o nosso mercado precisa dessa mão de obra cada vez mais qualificada e que ele entenda que ele precisa se posicionar nesse mercado, né? O mercado está precisando e, infelizmente, a gente sabe que a escolha pelo curso técnico, comparando com o nível superior, ainda não está equiparada, né? A grande maioria ainda prefere escolher o nível superior, porém a gente sabe que tem muita vaga que precisa ser preenchida com profissionais de nível técnico e a gente precisa, E é uma realidade e é uma nossa. realidade nossa, né? Existe muita gente que está vindo, né? A gente tem alunos, né, que estão fazendo o processo inverso, né? Terminam um superior e por falta, às vezes, dessa qualificação, dessa prática, buscam um Senac para esse processo de readequação Isso, dentro do mercado. Então é uma característica também de ensino que acaba exatamente. favorecendo dentro do nosso público, né, Isso. Rafael? E possivelmente isso se dê é, pela compreensão a forma como se compreende pode ser variada Sim, desses estudantes que têm vindo buscar educação profissional, seja pela percepção deles de um processo de ressignificação isso. epistemológica da própria educação profissional. Isso. Eu retomaria a resolução 6 de 2012. Ela não inaugura, mas ela ratifica uma nova epistemologia para a educação profissional. Então, a educação profissional ela passa a ter um outro ethos, com uma modalidade de ensino que é mais complexa, é mais densa, no sentido de que tem que se fazer, sobretudo, essa associação teoria-prática, e aí teoria-prática é um binômio, não é Sim. teoria e E prática. prática, é teoria-prática como um construto indivisível. Sim. A gente só se refere à teoria prática muito mais à guisa de uma compreensão metodológica, no sentido de entender que tem ali todo um aporte teórico associado a um fazer prático, mas é um binômio mesmo, portanto é indissociável, no sentido de que nessa nova epistemologia da educação profissional, eu também acredito que os estudantes alcancem isso aí. É claro que de uma maneira muito própria, muito particular, sem fazer grandes voos Sim. é, teóricos, né? Mas pelo próprio olhar corriqueiro de como é a educação profissional. No sentido de ser uma lógica educacional que não está só interessado no saber útil, aquele saber só do aprender a fazer. A ideia assim, daquele aprender a fazer fazendo, num sentido de repetição. A educação profissional tem uma nova lógica. Sim. Essa ideia do saber fazer
de um saber fazer a partir de uma compreensão do porquê se faz, a quem serve aquele fazer, não é? Qual é a compreensão de trabalho como uma categoria sobre a qual a gente constrói a nossa vida. Esse é um debate que a educação profissional faz. Aqui no Senac se faz esse debate, certamente. Uhum. A quem serve o trabalho, qual é a compreensão de trabalho, emprego, por que há essa massa de pessoas empregadas e por que há um outro contingente de desempregados, que lógica é essa? Então, Perfeito. são questões que a educação profissional tem assumido, não é? Nessas instituições de ensino. Perfeito. Rafael, professor Adelmo, estamos finalizando o nosso podcast Senac em Rede com um tema importantíssimo. Ele não finaliza, acho que ele se provoca, né, se ressignifica nesse sentido para que a gente continue pensando, dados, evoluções, novas estratégias. E eu queria que vocês deixassem, de forma individual, claro, uma mensagem final para quem nos ouve, para quem nos assiste, no sentido de repensar, enquanto ator, né, desse processo, como a gente entender e praticar melhor essas ações dentro da sala de aula, dentro desses estudos, como a gente pensar essa estrutura por completo. Olha, eu penso que há de haver da nossa parte, que estamos dentro dessas instituições de educação profissional, uma compreensão de afastar-se da ideia de que a evasão, da privatização da evasão. Essa privatização no sentido de que não tem nada a ver com a evasão. E que a gente se aproxime da ideia de que a prevenção da evasão é um desafio coletivo. Todos nós precisamos, de algum modo, contribuir. É preciso que a gente compreenda, ao meu ver, que tem uma diferença grande, nós, as instituições de educação profissional, no sentido de que as nossas propostas estão interessadas em combater a evasão ou, na verdade, a gente vai organizar mecanismos focados naqueles estudantes que estão em risco de evasão. Penso que a gente precisa organizar toda a nossa proposta muito menos no evadido e mais naquele que está em risco de evasão. Porque o aluno que evade em última instância, ele não evade como de modo abrupto. Ele não evade, como a gente diz numa linguagem mais coloquial, de um dia para uma noite. O aluno vai dando sinais de evasão. Então eu digo que todo o nosso esforço, as nossas propostas, e eu não sei como é que está organizado o programa de gestão da permanência do Senac, eu penso que deve ter como lastro, como fulcro, o estudante que está em risco de evasão, porque esse sim ainda está dentro da nossa instituição, com sinais de vulnerabilidade no vínculo, mas ainda em tempo de se juntar institucionalmente, de se organizar institucionalmente para fazer o enfrentamento da evasão escolar. Então, eu penso que a questão central é a prevenção da evasão. Perfeito. E se é uma proposta de prevenção, o sujeito de interesse é o aluno que está em risco de evasão. Perfeito. Quero agradecer também essa interação, esse momento aqui de diálogo, de discussão, de uma temática que muito me desafia. Venho estudando essa temática aí há 15 anos, tentando entender para, de algum modo, poder explicar e também poder, de algum modo, contribuir com a prevenção. Perfeito. Valeu? Foi uma satisfação estar aqui nesse podcast Senac em Rede. Satisfação de ter o professor Adelmo aqui conosco, com sua brilhante participação e falas perfeitas aqui para esse fenômeno, né, da evasão. Eu destaco aqui duas frentes de atuação do programa, né, como o senhor colocou aqui para a gente. Como é que o Senac está atuando nesse sentido dentro do programa de gestão da permanência, né? O foco é, de fato, se tem algum aluno que está perto da evasão, a gente não pode deixar que isso aconteça. Se dá para resgatar, se dá para a gente poder
virar esse jogo, virar essa situação. Então, o monitoramento da frequência vai nos dar esse indicador, né? Vai nos alertar, olha, ali tem um aluno que ele já está próximo de evadir. Ainda há tempo, ainda há chance da gente poder chamá-lo, saber o que está acontecendo dentro das possibilidades da instituição, a gente fazer essa virada de chave com ele. E o acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico não é apenas particularidade dos coordenadores pedagógicos, dos analistas pedagógicos. É todo o corpo, conjunto, né, educacional da instituição, né, para que o aluno se sinta acompanhado. Muitas vezes o aluno passa pela situação, está ali e que ele às vezes não partilha. Também temos esses casos, né, do aluno que simplesmente sumiu e a gente, infelizmente, não consegue nenhum contato telefônico às vezes. Mas quando a gente consegue, a gente mostra para o nosso aluno, e isso é uma característica do SENAC, a gente mostra a preocupação por ele estar ausente, né? E aí traz ele de volta, a gente vê os mecanismos de reposicionar ele no curso, na sala de aula, devido aos conteúdos que já foram perdidos, para que quando voltar ele não se sinta deslocado na turma. Então, esse acompanhamento pedagógico é papel fundamental dentro do programa, para que o aluno se sinta ali, que quando ele voltar, ele ainda faz parte do curso, ele ainda faz parte da turma, faz parte da instituição. Então, o programa tem muitos desafios, né? A gente sabe que esse fenômeno não é recente, da evasão, né? E, infelizmente, não vai acabar amanhã, né? A gente sabe que muitos são os motivos para que isso aconteça e discutir cada vez mais, estudar cada vez mais sobre esse fenômeno vai nos ajudar a ir compreendendo melhor e buscando mecanismos muito mais assertivos para que a evasão vá diminuindo. Temos a meta esse ano, que o Departamento Nacional colocou para os departamentos regionais, que é reduzir em 5% a evasão. Perfeito. Para esse início do programa, o foco são os cursos de habilitação profissional técnica de nível médio, mas que vai sendo ajustado ao longo do tempo. É um programa permanente do Departamento Nacional, para que a gente vá também abrindo o leque para os outros tipos de curso. Vamos iniciar com os cursos técnicos e, posteriormente, a gente vai também inserindo, mas não quer dizer que o SENAC Sergipe está focado apenas com os alunos dos cursos técnicos. Todos os outros alunos importam para nós. Né? Então, você que é aluno que está aqui no SENAC, tenha certeza disso. Você é importante para a nossa instituição, porque a razão de ser do SENAC é a educação, é instruir e é colocar no mercado de trabalho Qualquer nível, né? qualquer nível, profissionais qualificados. Ok. Estive aqui então com o Rafael Dias, ele que é analista de processos do Núcleo de Planejamento Organizacional aqui do SENAC Sergipe. Com a gente também o professor Adamo Menezes de Oliveira, doutor em Educação, e que nos trouxe tantas informações e tantos dados, tantas falas importantíssimas para esse processo. Esse é mais um SENAC em Rede que vai ficando por aqui. A gente pede para você que chegou pela primeira vez que faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube do SENAC e acompanhe a nossa temporada do SENAC em Rede. Até já!